Uma proposta do Internacional que foi recusada pelo Corinthians nas últimas horas. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre essa oferta e o motivo da recusa da equipe paulista. A gente também fala sobre uma revelação feita pelo gerente de futebol do Internacional, Magrão, que falou sobre as cobranças e também revelou uma história emocionante envolvendo as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os detalhes eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero repercutir dois assuntos bem importantes. Uma entrevista concedida pelo gerente esportivo do Inter, Magrão, nas últimas horas, e uma proposta que o Inter fez para o Corinthians e a recusa da equipe paulista. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 63 mil inscritos, estamos chegando aos 63.200. Então deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo e sempre ser notificado também aqui dos vídeos do canal, tá certo? E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. Hoje é um dia muito especial, final de Champions League, às 4 horas da tarde a bola rola lá em Wembley, na Inglaterra, em Londres, né, na Inglaterra, onde Real Madrid e Borussia Dortmund, os dois clubes sensações do futebol europeu nessa temporada, vão se enfrentar. O Borussia Dortmund vai para a última temporada de Marco Reus com a camiseta da equipe de Dortmund na Alemanha. O Real Madrid para a última temporada, o último jogo de Toni Kroos, duas lendas alemãs, Toni Kroos de um lado, Marco Reus do outro, Real Madrid buscando a 15ª Champions. Vinícius Júnior pode ser eleito o melhor jogador do mundo, principalmente se vencer essa Champions. Corre lá em KTO, usa o código DIAS no primeiro depósito e ganha 20% de free bet para se divertir lá em kto.com, onde a diversão acontece. E claro, tem rodada do Campeonato Brasileiro hoje. Tem Inter e Cuiabá às 18h30. Logo mais, no mesmo horário da Champions, tem Grêmio e Bragantino, lá no Couto Pereira, no Paraná. Corre lá na KTO, tem muitos jogos para vocês se divertirem, tá certo? Gente, bora lá. Eu quero começar aqui falando sobre uma entrevista muito importante do Magrão, gerente esportivo do Internacional, concedida para a GZH, para a Rádio Gaúcha, para o site da Gaúcha GZH também. O Magrão completou na última sexta-feira um ano desde que ele chegou ao Internacional para ser gerente esportivo. Depois mudou a nomenclatura, mas o que ele faz no dia a dia é basicamente a mesma coisa. Hoje ele é um diretor de futebol do Internacional e completando esse um ano dessa sua recente passagem pelo Internacional, ele que foi ídolo como jogador, campeão de Sul-Americana naquele timaço do Internacional em 2008, um dos melhores times de futebol que eu vi jogar no Brasil, tá? Aquele time do Inter campeão da Sul-Americana em 2008. E o Magrão deu uma entrevista para a GZH em que ele falou sobre o atual momento do Internacional. E o Magrão falou sobre as cobranças que são realizadas por ele e pelo presidente Alessandro Barcelos, ele na figura de diretor de futebol e o Alessandro Barcelos na figura de presidente do clube, para com o Eduardo Cudê, com eles próprios e também com o grupo de jogadores. Ainda mais que o Inter já vinha derrapando no início da temporada, cai na semifinal do Gauchão contra o Juventude em pleno Beira-Rio nos pênaltis, começa bem o Campeonato Brasileiro, mas aquela sina de empatar ou perder para equipes menores em um contexto que era favorável para o Inter. A gente pega a última rodada antes da parada, que o Inter empata com o Atlético Goianiense em pleno Beira-Rio, era um jogo para o Inter ganhar e tá lá nas cabeças da competição. E o Inter, obviamente, muito marcado principalmente pela eliminação do Gauchão, começa essas derrapagens e uma crise, uma cobrança forte da torcida. Teve o protesto no Portão 1 e aí até uma preocupação com a integridade dos atletas. Teve aquela reunião das organizadas com o Magrão e com o presidente Barcelos. O vice de futebol Felipe Becker estava presente nessa reunião depois daquele empate em 0-0 contra o Tomayapo. E o Magrão falou sobre as cobranças que são realizadas a partir desses momentos de instabilidade e jogos ruins que o Inter acaba fazendo. E o Magrão disse: quando teve que ser cobrança, foi. Quando teve que ser apoio, foi. Tudo está em dia. Não tem nada faltando aqui. Poucos clubes do Brasil têm isso. Nos dá respaldo na hora de apoiar e cobrar. O presidente briga
todos os dias para tudo estar em dia aqui no clube. O Magrão deixou claro que existe a cobrança é feita. E o fato do Inter dar todo o respaldo e condições de infraestrutura e também salários em dia para os jogadores dá uma facilidade, eu diria assim, e essa é a interpretação do que o Magrão fala, e ele deixa muito claro, para que as cobranças sejam realizadas. Porque, vamos lá, a gente conhece o futebol brasileiro. Quando o clube está devendo salário, devendo 4, 5 meses de salários atrasados, direito de imagem, como é que tu vai cobrar o jogador? Não que tu não possa, mas como? Como é que o jogador vai assimilar a tua cobrança, sendo que tu tá devendo o jogador, tu não tá fazendo o teu papel como dirigente? E que não é o caso do Internacional. Então o Magrão deixa claro que sim, as cobranças têm acontecido no bastidor e no dia a dia do Internacional. E aí o Magrão também fala sobre o aspecto mental da equipe nesse momento. Ele fala que sim, é difícil, que aquela frase que ele cita de mudança de perspectiva, que o Inter abre a temporada querendo o Brasileirão, 38 finais, voltar a ser campeão, algo que não acontece desde 1979. E aí o Magrão, ele cita um pouco como foi o momento aqui no Rio Grande do Sul de ajuda das pessoas. E eu tinha escutado essa história já no bastidor, só que o Magrão contou agora na entrevista. E ele disse... Ele contou a história de que ele estava ajudando em resgates, pegou um barco, ele e amigos, e foram resgatar as pessoas bem no momento de maior crise, assim, do momento de maiores resgates que estavam sendo realizados. E ele contou um episódio que ele carregou uma senhora de 89 anos e o filho dela estava ao lado, sendo resgatado também pelo Magrão e pelos seus amigos, e ele perguntou para a senhora se ela sabia quem era que estava carregando ela no colo. E ela disse, claro que eu sei. E ela olhou para o Magrão e falou, vem título esse ano? E aí o Magrão, a cobrança é até aqui. E o Magrão sabe do tamanho da cobrança que ele e o departamento de futebol do Inter vão seguir recebendo. Bom, gente, quero falar agora sobre a oferta que o Inter fez pro Corinthians, tá? E é uma questão bem importante aqui e o porquê que essa proposta foi recusada. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui, tá certo? Que é bem importante também. Gente, o Inter fez uma proposta pro Corinthians para inversão do mando de campo, algo que a CBF liberou a partir da reunião extraordinária do Conselho Técnico na última semana, na última segunda-feira ainda. O Inter propôs para o Corinthians inverter o duelo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem mando do Inter, não se sabe onde o Inter vai mandar essa partida, e o Inter tá tentando tentou, inverter com o Corinthians para que esse jogo seja na Neoquímica Arena em São Paulo. E aí no segundo turno, já com o Beira-Rio à disposição, o jogo possa ser na casa do Internacional. Porém, o Corinthians recusou essa oferta do Internacional, porque 3 dias antes desse jogo, ele vai estar já no sul do Brasil para jogar contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. E aí facilita a logística do Corinthians, porque sabe que o Inter vai tentar mandar esse jogo no sul do Brasil. Tem aí o Heriberto Rios, estádio do Criciúma, não se sabe se vai dar para jogar ali. O Jacone possivelmente não. E tem a Arena Condá, que seria uma opção até levantada pelo presidente Alessandro Barcelos numa entrevista recente. Então o Corinthians não vai atrapalhar a sua logística para depois ainda pegar um Beira-Rio, quem sabe, lotado no segundo turno contra o Inter. Então o mando vai ser do Internacional, o Corinthians recusou essa oferta de inversão de mando da 10ª rodada. O que o Inter está tentando é inverter o mando com o Galo e com o Vasco também agora pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.